Olá, meu nome é Júlia Mesquita e eu recebi um recurso da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Especial de Cultura do Estado de Minas Gerais. Eu recebi esse recurso, que é um direito de todos os produtores e realizadores de cultura e artistas do Brasil. E como contrapartida a esse recurso que eu recebi, eu resolvi fazer esse vídeo, que eu acho que pode ser uma coisa útil para vários produtores e realizadores, como forma de acompanhar os projetos culturais que as pessoas fazem e facilitar na hora da prestação de contas. Então, uma coisa importante, assim, que eu acho é a gente ter todas as informações que são relativas ao nosso projeto em um único lugar, em uma única planilha. E a gente vai fazer isso numa planilha que as pessoas têm muita resistência em fazer. Eu vejo muita planilha em documentos de texto, mas eu acho que a gente utilizar uma ferramenta de planilha é muito útil e vai ser muito prático e muito fácil de usar. A gente vai fazer isso aqui numa planilha do Google, porque a gente já vendeu nossa alma para o Google mesmo, né? Assim, ele já tem todos os nossos dados e eu não tenho dinheiro para pagar um pacote Office e eu não quero ser processada. Eu acho uma coisa importante de dizer, que é uma dica importante, é que todos os mecanismos de incentivo, eles avaliam primeiro as metas qualitativas de um projeto. Então, assim, é óbvio que a gente precisa ter um bom acompanhamento financeiro, guardar todas as notas, fazer um acompanhamento financeiro de muita qualidade, mas se a gente não tem um acompanhamento de metas, a gente não consegue transmitir a ideia das nossas metas, que elas estão cumpridas, a gente já começa com um problema logo de cara. Então, mais importante, né, assim, o primeiro passo, a primeira coisa que é avaliada são as metas qualitativas e elas é que são importantes da gente ter muita certeza de que elas foram realizadas. Tá? E quando elas não são, a gente tem que ter uma boa justificativa delas não terem sido realizadas. Beleza? Bom, a primeira coisa para a gente começar a fazer esse acompanhamento de projetos numa planilha do Google é ter uma conta no Google. Eu vou deixar aqui uns links aqui embaixo de como você criar uma conta no Google, como criar uma pasta no Google Drive, e tudo isso vai ficar muito mais simples. Eu imagino que todo mundo já tem, né? Assim, acho que todo mundo acaba servindo a esse grande Deus Google, né? Então, isso já é meio caminho andado para a gente começar a fazer nosso projeto. Bom, a primeira coisa para a gente entender como a gente monta uma planilha é entender como que uma planilha funciona, porque ela é simplesmente uma forma de organizar a informação, né? A planilha, ela é basicamente composta de 3 elementos: colunas, linhas e células. Eu vou pôr uma planilha aqui de exemplo para a gente ver. Bom, essa aqui é uma planilha de exemplo aleatória de endereços, né? Essa para a gente entender como ela se organiza. A coluna, são marcadas por letras, então A, B, C, D. As linhas, que são marcadas por números, né? Então 1, 2 e 3. Né? Cada coluna significa que a gente vai ter ali um assunto único. A gente nunca põe 2 assuntos em uma coluna. Cada linha representa um caso, uma pessoa, uma ação, uma coisa que a gente está fazendo. Né? Cada célula a gente insere numa célula, células são esses quadradinhos, tá? Em cada célula a gente insere só uma informação, a gente nunca insere mais de uma informação por célula. Aí você vai falar comigo assim, nossa, mas aí minha planilha vai ficar gigantesca. Sim, mas o que a gente está criando aqui é uma forma de organizar as informações e que seja fácil de buscar essas informações no futuro, tá? Eu uso sempre como exemplo a lógica de uma gaveta única. Né? Quando a gente tem todas as informações que a gente precisa em uma única gaveta, a gente sabe que mesmo que a gaveta esteja uma zona, mesmo que ela seja muito gigantesca, a gente sabe que elas estão ali. A gente não precisa procurar no armário da cozinha, no porão, no sótão, sei lá, onde mais a gente for procurar. A gente sabe que está tudo ali, a gente só precisa ter ela organizada de uma maneira que a gente consiga encontrar essa informação. Então, aqui nesse exemplo que eu fiz de endereços, né? Então, na coluna A, eu tenho o tipo de logradouro, que é avenida, rua, alameda, o que seja. Na coluna B, eu tenho o nome do logradouro, que é o nome da rua mesmo, né? Da avenida, sei lá, qualquer coisa. Aqui, o número e quem é a moradora. E aqui vocês vão ver que a moradora é a mesma nos dois endereços. O que a maioria das pessoas faz? Elas mesclam a célula e a gente nunca deve mesclar uma célula.
Por quê? Porque depois a gente não consegue fazer filtro, a gente não consegue encontrar essas informações. Então, a dica número 1 e principal é nunca mesclar células. E nunca fazer mais de um cabeçalho por planilha, mas depois a gente vai ver isso. Mas nunca, nunca, nunca mescle célula. Repita a informação, a gente tem que repetir, mesmo que seja redundante, porque isso aqui depois no futuro vai ser mais fácil. Porque se eu quiser achar todas as pessoas que moram no Afonso Pena, eu vou encontrar mais facilmente. Se eu quiser encontrar todos os números 500, eu vou encontrar mais facilmente. Então, esse é o processo de criação de uma planilha e como a gente organiza. Tendo isso em mente, a gente consegue adaptar para qualquer tipo de projeto que a gente fizer. E agora a gente vai entrar no projeto hipotético aqui que eu fiz. Então aqui a gente vai começar com esse projeto hipotético, que é o projeto Só Lindezas, qual que são as metas desse projeto? Ele prevê realizar 5 oficinas, então 5 oficinas, aqui estão descritas as oficinas, e ele tem de meta de divulgação construir um site para o projeto, criar um perfil no Instagram e imprimir 300 cartazes. E aqui é uma dica muito importante, na hora que a gente está escrevendo o projeto, é colocar nos objetivos, além de que quero ganhar dinheiro, quero sobreviver, a gente tem que escrever metas quantificáveis. Por quê? Porque quando a gente promete uma coisa e cumpre ela, isso fica muito evidente. Se a gente promete muito e a gente não consegue cumprir, a gente fica em dívida. Promete que você dá conta de fazer e aqui na hora, e coisas que são palpáveis, fáceis de medir. Né? Assim, ainda que você faça 1000 rolês, 1000 coisas, viva da sua arte, o que seja, é importante você ter aqui no seu projeto coisas que são mensuráveis e medíveis, beleza? E aí, na hora que a gente, depois que esse projeto maravilhoso aqui foi aprovado, a gente tem que entender, ele foi aprovado e a gente tem aqui as formas de comprovação de cada uma das ações. Cada tipo de ação tem uma forma específica de comprovação. Se você vai fazer um filme, é o filme pronto que comprova o filme, né? Assim, a realização do filme. No caso aqui de oficinas, o que comprova a realização de oficinas? É a lista de presença e fotos e vídeos da oficina, né? O que comprova a realização do site? É o print do site. O que comprova o cartaz? É o arquivo, a foto do cartaz aplicado numa parede aí onde você colocou os cartazes. E o que prova o perfil do Instagram? É o print do perfil do Instagram. E aí, então, tudo isso aqui vai ser transformado nessa planilha de acompanhamento do projeto. Então, depois que o projeto foi aprovado, a gente vai começar a montar essa planilha de acompanhamento de projetos. Então, vamos criar essa planilha, né? A gente vem aqui, vem no Google Drive e aqui no projeto Só Lindezas, a gente vem, querido, a gente cria uma nova planilha do Google. Aí eu vou começar essa planilha aqui do zero. E aí, muito importante, a gente não vai fazer cabeçalho nessa planilha, porque assim a gente vai garantir que a gente tem facilidade de encontrar essas informações posteriormente. Eu já tenho as informações que eu preciso, tudo aquilo ali eu já transformei em colunas, né? O que são as colunas? Os assuntos, né? Igual a gente falou lá atrás. Então, aqui são todos os assuntos que eu preciso para montar uma planilha de acompanhamento de projeto. Bom, aqui essa é uma planilha, né, que a gente vai aprender pequenas coisinhas de edição de planilha. E se você não quiser, você pula essa parte, é só porque o Ministério da Beleza não descansa nunca, né? Então, e uma planilha bonita, eu sei que é importante, para mim também é importante. Então, a gente vai aprender algumas coisinhas só para ela não ficar tão feia, né? Uma das coisas mais importantes da gente aprender é esse botãozinho aqui. Quando você clica nele, você marca toda a sua planilha. Então, aqui você consegue mudar a fonte de toda a planilha, né? Aí eu mudei uma fonte, o tamanho é esse tamanho que eu quero mesmo. E eu vou conseguir que todas as colunas fiquem no tamanho correto da célula. Como que eu venho? No espaço entre duas colunas, entre a A e a B aqui, e clico 2 vezes com o botão da esquerda. Quando eu faço isso, a planilha, ela se adapta aos tamanhos dos nomes que estão aqui da planilha, tá vendo? Então não fica aquela coisa aparecendo. Para destacar o cabeçalho, eu vou clicar com o Shift e com a seta da esquerdinha aqui, vou marcar todos os elementos que eu tenho da minha coluna, vou pintar esse cabeçalho de vermelho porque gostamos e vou marcar de
negrito bold aqui para ficar um pouco mais chamando a atenção. Então aqui eu tenho o cabeçalho mais bonitinho, né? A gente agora vai começar a fazer a parte, explicar cada uma das colunas. Agora eu vou explicar um pouco o que é cada coluna, tá? O que é o ID? O ID é um marcador de identificação, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas usa esse marcador aqui como indicação da linha. Só que se eu fizer um filtro, na minha coluna vai estar um número, na sua coluna na sua planilha vai estar outro, então não adianta nada. Então a gente precisa ter um número que identifica aquela entrada, tá? Porque aí quando você ligar para sua produtora, ou sua produtora te ligar e falar assim, é o número 3, aí você vai saber que vocês estão falando do mesmo número 3. E aí o elemento importante aqui é aí você vai numerar um número sequencial aqui, 1, 2. Se você coloca 1 e 2, depois marca esses dois, você pega esse quadradinho aqui e puxa para baixo, ele automaticamente gera um número sequencial. Então você não precisa ficar escrevendo número por número. E aí não importa, você pode fazer infinitos números aqui, beleza? Isso aqui facilita muito a vida, você não precisa ficar escrevendo número por número e você tem um número de identificação único para cada entrada de projeto que você tem. Aqui é a meta, né? O que é a meta que eu prometi? Aqui é oficina 1, oficina 2, oficina 3, daqui a pouco a gente vai mostrar a planilha preenchida. Aqui é o tipo de meta, é uma meta artística ou de comunicação? A quantidade, quanto que eu prometi fazer? Eu prometi 300 cartazes, prometi uma oficina de cada uma. Então aqui são as quantidades que eu preciso fazer. Aqui é a coluna de status. O que significa o status? Se a coisa foi realizada ou não foi realizada. Só que normalmente a gente coloca não realizado, realizado. E aí, se você tem um erro de digitação, o Excel ele lê aquela informação como uma informação diferente. Então a gente vai usar sempre 0 e 1 se 0 é quando ela não estiver realizada e 1 quando ela estiver realizada. Por quê? Porque isso permite que a gente some essa coluna e isso também permite que a gente tenha uma coisa mais padronizada. Quanto menos a gente tiver que escrever, melhor, beleza? A coluna F é o nome da ação. Então, oficina de dança, oficina de poesia, filme, não sei o que, o nome que você vai dar, o ministrante, a data de realização. Aqui o número de vagas que você ofereceu para cada oficina. Aqui o número de inscritos que vai te mostrar quantas pessoas se interessaram pelaquela atividade que você propôs. Aqui o número de presentes, pessoas que foram efetivamente atingidas pelo seu projeto. Aqui os acessos de comunicação, quantas pessoas acessaram seu site, quantas pessoas seguiram sua página no Instagram. Aqui são as fotos e registros. Aqui a lista de presença, que são as formas de comprovação das oficinas, igual a gente falou lá atrás. Aqui a descrição e aqui a observação. Essas duas colunas, O e P, assim, eu preciso fazer ressaltar esse ponto, porque, em geral, o Excel não é um programa para texto. Mas a gente coloca essas colunas aqui, que são bastante texto, que são de descrição, por quê? Porque a gente precisa que tudo esteja reunido num só lugar. Mas, assim, é melhor evitar, quanto menos texto tiver, melhor. Mas, se tiver que ter texto, pode colocar texto no Excel, não tem problema, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco a coluna a planilha já preenchida. Então, vocês lembram que eu falei que a gente não vai pôr cabeçalho na planilha? Mas a gente precisa nomear essa planilha. Então, a gente vai nomear aqui no título e aqui embaixo, aqui a gente chama de abas das planilhas. As pessoas também têm mania de fazer muitas abas. Não façam muitas abas. Como eu disse, é melhor ter tudo numa gaveta só. Então, para renomear a aba, você vem e clica com o botão da direita, renomear, projeto, acompanhamento só lindezas, é isso mesmo que eu quero. Beleza, vai ter aqui. Então, aqui a gente vai ter a meta que é a oficina. Aí, todas as metas eu transferi para cá, beleza? Então, oficina 1, oficina 2, oficina 3, oficina 4, oficina 5, site, Instagram e cartaz. O tipo de metas, oficinas são metas artísticas, o site, Instagram, cartaz, metas de comunicação. A quantidade que eu prometi, uma oficina 1, uma oficina 2, uma oficina 3, blá, 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 e 300 cartazes, beleza? Aqui estão os status, né? Então, a oficina 1 eu já realizei, então eu pus 1. A oficina 2 eu não realizei, pus 0. E assim por diante, beleza?
Aqui o nome da ação, oficina de dança, oficina de dança com a Beyoncé e a data de realização dessa oficina. Aqui o número de vagas, aqui o número de inscritos, aqui o número de presentes. Os acessos de comunicação, eu não coloquei nada. Aqui, fotos e registro. O que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui o link para a pasta onde eu vou encontrar essas informações. Então, como que eu faço isso? Eu venho no meu Google Drive e abro a minha pasta de projeto. Então, o projeto Só Lindezas aqui. Então, eu venho aqui na pasta do projeto e nessa pasta do projeto eu tenho uma pasta para cada meta que eu prometi fazer. Então, eu venho na pasta de oficina 1, clico em cima dela e aqui eu vou ter as fotos e registros dessa oficina. Aí eu clico com o botão da direita, com o mouse, e gerar link. E aí eu venho, copio esse link e venho aqui e coloco um Ctrl V aqui. E aí eu já tenho aqui o link para a pasta de fotos e vídeos, registros quaisquer que eu tenho dessa oficina, beleza? A lista de presença, a mesma coisa. Eu venho aqui na lista de presença, na pasta de lista de presença, mando gerar um link, copio esse link e colo aqui nessa coluna de lista de presença. Aqui a descrição é o blá blá blá. E aqui é uma observação, uma justificativa, se deu algum pau, o que aconteceu, foi ruim, foi bom. Tudo isso você vai colocar aqui nessa coluna de observação, sempre lembrando de ser sucinto, direto ao ponto aqui. E o que isso te dá aqui no final? Isso te dá a sua prestação de contas. Na hora que você vai fazer a prestação de contas, você já tem tudo no mesmo lugar. Você já tem as fotos, a lista de presenças, quantas pessoas se interessaram pelaquela atividade, quantas pessoas você ofereceu vaga, quantas pessoas efetivamente foram, quem são essas pessoas, porque você tem a lista de presença aqui. Então, você tem todas as informações que você precisa para prestar contas do seu projeto. Isso facilita muito, né? Porque, geralmente, vem uma diligência 3 anos depois e você não tem acesso a essa informação. Então, você tendo tudo organizado num único lugar é muito importante. Então, essas são as informações ligadas a uma meta artística, que é a meta de oficina. A meta de comunicação, eu tenho outras colunas relativas àquela. Então, assim, mas tudo bem que tenha colunas que não fazem parte das duas coisas, não tem problema. Você coloca essa coluna e depois você preenche relativa à meta de comunicação ou à meta artística. Não tem problema existir colunas que não servem para uma meta ou para outra. Por quê? Vamos lá. No caso de meta de comunicação site, por exemplo. Então, qual que era a meta? Era criar um site. E aí eu tenho aqui o nome da ação, que é o nome do site. O ministrante não se aplica, né? Então, aqui eu tenho uma coluna que basicamente só tem texto. Então, nesse caso, eu coloquei um NA, porque não se aplica. Fica simples, fica fácil de eu ter essa informação aqui. Aí, no caso de número de vagas, não existe essa possibilidade de número de vagas para um site. Nesse caso, como é uma coluna toda de números, eu mantenho a lógica de números. Aqui eu coloco um número 0, né? Porque se eu colocar um não se aplica aqui, isso vai impedir depois eu fazer uma soma. E é muito importante que a planilha seja totalmente preenchida. Célula vazia, células com números esquisitos, isso dificulta a nossa forma de organização e dificulta a gente encontrar os dados que a gente precisa. Então, mesmo que ela não se aplique, a gente vai colocar ou 0 ou NA, dependendo. Se é uma coluna que tem texto, a gente vai colocar NA. Se é uma coluna que tem números, a gente coloca 0. Beleza? E aqui os acessos de comunicação, que é só referente às ações de comunicação, que são, no caso aqui, o site eu tive 3.000 acessos e no Instagram eu tive 2.000 acessos, né? Então, aqui, fotos e registros, eu vou ter uma pasta específica disso. No caso da lista de presença, é NA. A descrição, você vai aqui falar que seu site é maravilhoso, perfeito, acessível, enfim, tudo que você tem que dizer sobre o seu site. E uma justificativa, caso alguma coisa tenha dado errado. Você prometeu que ia entrar no ar tal dia, não entrou, e qualquer coisa desse tipo. Então, não tem problema a gente ter colunas que só se referem a uma meta. É o que eu disse, é melhor que a gente tenha todas as informações num único lugar e repita essas informações, ou que elas não sejam úteis para todas as linhas,
mas que a gente saiba que se a gente quiser procurar uma informação aqui, a gente vai encontrar. E aí agora eu vou mostrar para vocês como encontrar essas informações e de uma forma simples e fácil. Então, beleza, vamos lá. A gente vai aprender a como buscar informações numa planilha, né? Então, assim, como que a gente faz isso? A gente faz isso criando filtros na planilha. E para fazer isso, a gente tem que vir aqui, né, no nosso cabeçalho e marcar esse cabeçalho todo. E é por esse motivo que a gente nunca pode ter mais de um cabeçalho por planilha, né? Assim, tem gente que repete o cabeçalho, isso dá muito pau. Então, a gente tem que ter um cabeçalho único, porque a partir desse cabeçalho único a gente consegue criar filtros para a planilha. Então, como que eu começo criando esse filtro? Eu marco todo o cabeçalho, então eu venho aqui na primeira célula, né, na A1, lembra aqui da batalha naval, e clico em Shift, setinha para o lado, marco todas essas informações, toda a minha planilha, e venho aqui nesse símbolozinho aqui, que é um funilzinho, nessa pérola do design, e crio um filtro, né? Aí, você viu que ele cria esse triangulinho aqui. Aí vamos supor que eu estou querendo saber assim, nossa, quais atividades que eu já realizei e quais que eu não realizei. Então, eu vou vir aqui no status, né? Então, eu vou querer, tem 0 e 1. Eu quero ver todas que eu já realizei. Então, eu vou limpar todas as seleções, né? Aí ele desmarcou os dois aqui. E aí eu quero saber todas que eu já realizei. Eu vim aqui em 1. Ok. Essas são todas as atividades que eu já realizei. Então, oficina 1, 3 e 5 eu já realizei o site, o Instagram e o cartaz. Mas vamos supor que eu quero saber quais atividades artísticas eu já realizei. Então, eu vou criar uma segunda camada de filtro. Eu também venho aqui no meu tipo de meta e limpo e seleciono as metas artísticas, clico em OK, e aí ele vai filtrar para mim. E ele vai me apresentar quais são as metas artísticas que eu já realizei. Então, eu já realizei a oficina de dança, a oficina de cinema e a oficina de canto. Então, todas essas coisas eu já realizei. Beleza? Então, aí, quando eu quero desfazer, quero voltar para minha planilha completa, normal, eu venho aqui, desativar filtro. Beleza? Aí, ele até tirou aqui o filtro. E é muito importante na hora da gente finalizar um trabalho, a gente sempre desativar o filtro, porque às vezes a gente entra numa planilha e o filtro está ativado, a gente acha que a planilha só tem aquelas informações. Então, sempre antes de salvar, vem aqui desativar para a planilha aparecer sempre inteira. Então, vamos fazer só mais uma busca, né? Então, vamos ativar o filtro de novo aqui, Shift, até o final. Crio o filtro. Eu quero saber quais atividades que eu tive que teve inscrições, né? Que eu quero saber todas as inscrições que eu tive. Então, eu venho aqui e aí eu quero tirar tudo que tem 0. Então, eu só desmarco o 0, aí vai aparecer tudo que tem número. Então, aí ele vai filtrar para mim tudo que tem número aqui. E aí uma coisa aqui também que é importante é quando a gente lembra só uma parte da informação e a gente quer buscar essa informação aqui. Eu lembro que eu ofereci uma oficina com a Beyoncé, mas eu não faço ideia de que era essa oficina, quantas pessoas se inscreveram, eu não sei nada, mas eu lembro da Beyoncé. Então, eu venho aqui, né, eu vou limpar tudo e vou buscar aqui nesse campo, eu posso digitar Beyoncé. Aí tá marcado aqui, ok, e aí ele vai me mostrar tudo que ele tem relativo a Beyoncé. Se tiver outra linha que tem Beyoncé, ele vai me mostrar também, tá? Então, agora eu sei, então, que foi a oficina de dança, eu ofereci 40 vagas, 1000 pessoas se inscreveram e tive 20 presentes. Então, todas as informações vão estar aqui, né? Então, se eu tiver uma dúvida e eu sei só uma parte da informação, eu consigo buscá-la aqui. Por isso que os filtros são importantes. Bom, agora uma informação final é que normalmente a gente precisa também apresentar não só o nosso projeto com as metas específicas, né? Assim, a gente precisa apresentar ele como um todo. Todas as pessoas que ele atingiu e toda a potência do nosso projeto. E a gente consegue isso mostrando os valores totais. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma linha de totais. Então, vamos lá, eu vou desfazer os filtros aqui e vou ensinar como fazer totais, beleza? Como que a gente faz uma linha de total? A gente vai, primeiro,
a gente vem aqui no final da planilha, então essa aqui é a última linha da planilha, a linha 9, né? Eu vou pular uma linha, isso é importante, porque na hora de filtrar, aí o filtro não vai contar a linha de totais como dentro do filtro. Então, quando a gente pula, o filtro entende que aquela coluna acaba aqui. E aí a gente pode fazer outra linha aqui, que tá de boas, tá lindo, vai ser ótimo, tá? Aí vamos aqui fazer essa linha de totais. Como que a gente começa? A gente escolhe as colunas que a gente acha importante. Então, aqui em quantidade, eu acho que não precisa, né? Porque são as quantidades que a gente prometeu fazer, né? Aí a gente vem aqui, essa aqui eu acho que a gente não vai fazer total. Na de status, eu acho que é legal porque eu vou mostrar para vocês. Então, como que a gente faz? A gente clica em, faz o símbolo de igual aqui, escreve soma, abre um parênteses, marca a primeira linha da coluna e aperta o Shift e setinha para baixo até o final da coluna, fecha parênteses e aqui a gente tem a soma. Essa soma aqui é 6. Eu tenho 8 atividades para realizar. Se eu tenho 6 aqui, isso significa que eu tenho 2 atividades não realizadas. E aí, se eu mudo, por exemplo, aqui o cartaz, vamos supor que eu não realizei, eu pus o 0 aqui, ele automaticamente muda para 5. Se o Instagram eu ainda não fiz, ele automaticamente muda para 5. Se eu tirei aqui da oficina 5 também, eu volta para 5, volta para 4, desculpa. Ele vai fazendo a soma automaticamente. Então, à medida que eu vou mexendo nesses valores aqui, ele automaticamente vai fazendo essa soma. Eu não preciso fazer nada, né? Depois que eu já fiz uma fórmula, e é isso que é legal das fórmulas do Excel. Depois que você faz uma fórmula bem feita, você não precisa ficar mexendo nela. Aqui no caso, gente, a gente vai aprender só essa fórmula de soma, é super simples e ela é muito útil, muito prática para a gente fazer mais vezes, tá? Vamos ver quais outras colunas a gente também pode utilizar a soma. Número de vagas. Por que é legal o número de vagas? A gente vai mostrar quantas vagas a gente ofertou no nosso projeto, né? Então, vamos lá. De novo, eu ponho o igual, escrevo soma, abro parênteses, marco a primeira linha, aperto o Shift, setinha para baixo, marco todos os itens da coluna, fecho parênteses, aperto Enter. Eu tenho aqui a soma de 170 vagas. Então, meu projeto tinha o objetivo de atingir 170 pessoas. E aí, quantas pessoas se interessaram pelo nosso projeto, que é o número de inscritos? Então, igual, soma, abre parênteses, primeiro item da coluna, arrasta a setinha até o final, fecha parênteses, Enter, somei de novo. Aí eu vou ensinar uma coisinha aqui, ó. Se eu pegar esse quadradinho aqui e puxar para o lado, ele automaticamente copia a fórmula. Então, ele vai copiar a mesma fórmula daqui e ele vai usar esses dados da coluna K para somar e fazer a mesma fórmula aqui. Aqui, a mesma coisa, eu vou arredar um pouquinho para o lado só para vocês verem. Eu vou puxar para cá, eu vou ter aqui o número de acessos, que são 5.000, né? Que são os números de acessos da comunicação. Então, essa aqui vai ser a nossa linha de totais, né? Aí a gente pode vir aqui, marcar tudo, vir aqui, marcar em bordas, para ter todas as bordas. Aí a gente vai escrever aqui, totais. E é sempre muito importante a gente deixar tudo o que a gente está fazendo registrado na planilha, porque depois a gente fala assim, eu vou lembrar depois o que significa esse número aqui. A gente não lembra, tá? É importante a gente deixar esses elementos. Então, eu vou marcar tudo aqui, porque isso aqui também em homenagem ao Ministério da Beleza. Colocar um vermelho mais escuro, um negrito e um branco aqui, para a gente poder enxergar esses totais aqui, referentes a cada uma desses elementos. E é basicamente isso que a gente vai fazer, né? Aqui você já tem as informações muito claras e objetivas do seu projeto, né? A gente tem que pensar que quem avalia os nossos projetos, a prestação de conta deles, são servidores públicos que avaliam milhões de outros projetos, né? Então, assim, a gente facilita quando a gente mostra os resultados efetivos, a gente mostra, olha,
Eu tinha 170 vagas e tive uma procura de mais de 100%, mais de o dobro dessas pessoas procuraram o meu projeto. Então, meu projeto é relevante, ele tem interesse social, né? Tudo isso é elemento de justificativa, tanto na sua prestação de contas, quanto para uma outra versão do seu projeto, né? Um próximo ano, um ano 2, alguma coisa assim. Tudo isso é informação, isso é dado relevante e a gente consegue traduzir as nossas ambições artísticas em dados concretos e facilita as pessoas entenderem a importância do que a gente está fazendo. Então, seria isso que eu teria para trazer, assim, são dicas muito pontuais e práticas, eu espero que seja útil. Eu estou à disposição, sei lá, me adiciona no LinkedIn, eu estou lá, Júlia Mesquita, eu acho que eu posso ajudar, porque eu acredito muito, muito, muito em autonomia. Acho que todo mundo é capaz de fazer isso e de fazer acompanhamento dos próprios projetos, de se organizar, porque isso garante ter tudo na mão. Enfim, estou à disposição e obrigada. E é isso aí. Valeu, beijos, tchau, tchau.